Programa Transportador com Eleus Amorim. Oferecimento ALT. 2 décadas entregando qualidade. Grupo Palo Alto. Soluções completas para o transportador. Rodobens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes-Benz. Carvalima Transportes. Movidos pela confiança. Sena Pneus Recapagem. Venda de pneus novos e recapagem. Atendimento. Qualidade e confiança. Oral Unique. Você pode e merece o melhor. Águia Sul Transportes. Sua carga no tempo certo. Vem aí, dia 17 de setembro, o maior evento do Centro-Oeste voltado para o setor de transporte. A Festa do Transportador. Em comemoração ao Dia Nacional do Transportador Rodoviário de Cargas. Open Bar, Open Food. E a animação fica por conta da banda Megaron. E o prêmio Amigo do Transportador Rodoviário de Cargas 2022. Uma homenagem às pessoas que se destacaram em prol do segmento do transporte de cargas. Presença confirmada de autoridades e transportadores de todo o estado. Dia 17 de setembro, no Centro de Eventos do Pantanal, a Festa do Transportador. Quer ter sua frota sempre nova e rodando? Planejamento é a chave do sucesso. E com o Plano Pontual do Consórcio Mercedes-Benz é possível. Com o Plano Pontual do Consórcio Mercedes-Benz, você pode antecipar o seu caminhão ou Sprinter nova a partir da 6ª parcela paga. O Plano Pontual do Consórcio Mercedes-Benz é para você. Quer saber mais? Vem para Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz. Com matriz na cidade de Sorriso e filial na capital Cuiabá, o Grupo Palo Alto é representante Librelato no ramo de implementos rodoviários em todo o norte do estado. Representante IVA em todo o estado de Mato Grosso em guindastes. A Palo Alto conta com uma oficina com profissionais altamente capacitados para atender com garantia a reforma de implementos, instalação de kit hidráulico e guindastes IVA. Contamos ainda com a Palo Pneus, concessionária autorizada Solução Tipler, trazendo o que há de mais moderno na reforma de pneus. Grupo Palo Alto, soluções completas para o transportador. Que tal ter mais rapidez e se conectar com o seu cliente em todo o Mato Grosso? Esse é o Conexão Carvalima. Tem à sua disposição o serviço que utiliza horários estratégicos de carregamento sem depender de redespachos ou outras transportadoras, o que torna a sua operação mais ágil, segura e com a qualidade que você merece. Atendemos todas as cidades de Mato Grosso. Conheça mais sobre o Conexão Carvalima. Acesse carvalima.com.br. Carvalima Transportes, movidos pela confiança. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, olá, transportador do meu país. Feliz Dia dos Pais a você, guerreiro, a todos pais que estejam aí nos assistindo. Parabéns pelo nosso dia. Um dia muito importante para nós e com toda certeza também para toda a família. No nosso programa de hoje, você vai acompanhar conosco matéria especial sobre mulheres no transporte. Vai acompanhar também sobre placas de veículo, placa Mercosul, você vai acompanhar um pouquinho para poder saber. Manutenção de caminhões, matérias especiais que nós fizemos aí, de implementos, aliás, implemento carreta. Você vai acompanhar uma matéria muito interessante feita sobre manutenção. Agora, antes, amigo, de você acompanhar conosco essa matéria, eu quero que você assista comigo um vídeo que rolou essa semana em Cuiabá sobre uma postura de uma vereadora da nossa capital. Acompanha conosco. Eu conheço as pessoas que o Pacola olha e pensa que é bandido, né? Porque são pretos, porque são pobres, porque são periféricos, porque muitos têm que cometer pequenos delitos para poder sobreviver.
Mas quais são os delitos tão pequenos? Não, às vezes um ladrão que invadiu uma casa, que tá fugindo, o cara vai lá, alveja e mas mata ele. Mas invadir uma casa não seria um delito pequeno. Mas ele, pequeno, não, tô falando que roubou qualquer coisa que não... A gente tá vendo que ultimamente o povo, bandido tá matando sim, por mas causa isso de merece, um celular. Sim. Mas isso a gente tem que matar? Mas o bandido tá matando a vítima. Quem vai estar seguro na rua se alguém armado se sentir no direito de atirar, alvejar e matar outra pessoa? Ao mesmo tempo que não dá para entender como normal a vítima ser assassinada pelo bandido. De entender que isso faz parte da criminalidade. Claro que não, mas a gente tem que pensar o seguinte, o bandido, ele não tem lei. Ele é bandido porque não tem lei para ele. Agora, o policial não é bandido. Mas você acha que os movimentos sociais, os ativistas e que defendem essa causa, né? Não tem muito romantismo na criminalidade também, porque a senhora mesmo falou agora, olha, tanto por cento no presídio é negro. Eu fui assaltada com arma na cabeça, minha família toda, e não tinha nenhum negro assaltante. Eram todos brancos, bem arrumadinhos, cheirosos, para poder passear, entendeu? E aí, isso para mim não foi um pequeno delito. Eles invadiram, roubaram nos carros, invadiram nossa casa. Eu também já fui assaltada, com arma na cabeça, delito, já roubaram meu carro, já roubaram minha casa. Eu acho que a gente também não pode ficar romantizando, um pequeno delito, o cara passando fome. Vereadora, a senhora, desculpa, mas assim não mas você não dá para aceitar romantismo no crime. Bom, primeiro eu quero discordar da vereadora e colocar para a senhora que eu acho que esse mais de 2.900 votos que a senhora teve dão para a senhora uma responsabilidade muito grande. A sua opinião que a senhora teve, a senhora foi infeliz. Sabe por quê? Porque cometer um crime de invadir uma residência não é um crimezinho. Não é romantismo que nós temos que pegar e falar. Não tem pequeno delito. Quem rouba um tostão, rouba 1 milhão. É bandido da mesma maneira. E nós não podemos incentivar. E a senhora, com a postura que a senhora é, vereadora, a senhora é vereadora por Cuiabá, a capital do estado do Mato Grosso. A senhora tem muita responsabilidade. É muito importante o seu posicionamento. E eu discordo da senhora que não é crimezinho, não. Sabe por quê, vereador? Vou mostrar para a senhora agora. Isso aqui é uma corda. Essa corda aqui, ela me acompanha há 20 anos. A primeira vez que eu fui assaltado, que invadiram a minha casa, que é esse crimezinho que a senhora citou, essa corda aqui é que me amarraram. E eu carrego isso aqui até hoje. Eu guardo. Sabe por quê? Não para poder lembrar do ruim, mas para mim poder lembrar da minha posição, da minha responsabilidade, porque isso me marcou muito. Porque esse crimezinho que a senhora citou aí, estava lá naquele momento minha família, minha filha pequena, meus filhos pequenos, e eles poderiam ter tirado a vida deles. Então não é um crimezinho, não. Isso daqui eu guardo, porque a minha esperança ainda é de eu ver esses canalhas que praticaram aquele primeiro assalto na minha família, porque já fui assaltado 2 vezes. Já invadiram minha casa 2 vezes. E eu espero ainda que esses bandidos, no dia que eles forem presos, que eles sejam punidos, e eu poder pegar e devolver isso aqui para eles. Mas jogar para eles, porque é muita covardia. Só quem passa é que sabe. Então, vereadora, a senhora não tem posicionamento. A senhora não pode incentivar esse tipo de coisa. Use o seu poder, a sua autoridade que foi delegado, para poder cobrar punição para aqueles que cometem crime, e não para poder dizer que é crimezinho. Que Deus abençoe a senhora, que não passe em ser vítima de roubo, porque a marca fica para sempre. Mas agora, pessoal, vamos falar de coisa boa, voltar à nossa vida, falar do transporte rodoviário, continuar instruindo com coisas boas e corretas. Você vai acompanhar conosco agora uma matéria sobre manutenção de implemento. Acompanha conosco. Um caminhão é um veículo de trabalho do caminhoneiro nas estradas.
Outra peça importante nessas idas e vindas é a carreta, a responsável por carregar a economia do país. É sobre ela que vamos falar hoje. E quando o assunto é manutenção, os caminhoneiros conhecem bem a importância de estar com ela em dia. A manutenção é muito importante, essencial, né? Porque isso é um veículo de carga, né? É igual o meu caso, que 57 toneladas, né? E a não realização até da preventiva, né, que a gente costuma fazer, põe em risco a vida de muitas pessoas. Prevenir acidente, adiantar o sistema, né, e por aí afora. Assim como é importante fazer a manutenção do cavalo mecânico, a carreta também necessita dessa atenção para evitar contratempos e transtornos durante o trecho. A empresa faz manutenção geralmente 15 dias, lubrificação, calibragem, revisão. O certo é você fazer a preventiva, tudo, e para você até não ficar na estrada, né? Porque geralmente quebrar na estrada, aí já tem socorro, é mais difícil. Você para em lugar que pode pôr risco a vida de outras pessoas em risco, né? Ao contrário do que alguns acreditam, manutenção não é uma coisa só. Existem 3 tipos de manutenções que podem ser realizadas. A manutenção preventiva, ela visa o quê? Prevenir prejuízos, acidentes, né? Diferente da manutenção preventiva, a corretiva é utilizado toda vez que uma peça quebrou e precisa passar por reparos, ou talvez até trocá-la. Já a preditiva, podemos comparar com um check-up completo, solicitado por um médico. Por exemplo, ele faz análise geral do desempenho dos equipamentos para detectar o tempo de vida útil de cada um e prevê o momento de trocá-los. Geralmente, esse tipo de manutenção é computadorizada. Quem trabalha com a manutenção de veículos pesados sabe muito bem da importância de mantê-los bem reparados. A manutenção de caminhões ou carretas, ela pode ser mais complicada do que outros veículos, mas é fundamental para o seu funcionamento e, claro, para a segurança do motorista. Tiago explica que os motoristas devem estar atentos às condições das peças e componentes dos veículos. Existem componentes na carreta que possuem tempo de vida útil diferente. Por exemplo, uma lona de freio aí possui um tempo de vida útil médio de entre 50 e 250 mil quilômetros, coloca aí 120 mil quilômetros de uso. Aí é bom você estar fazendo uma manutenção preventiva, acompanhando o desgaste dessa lona de freio, e quando chegar a hora da troca, você efetuar a substituição dessa lona, sem danificar, por exemplo, o tambor de freio, que é onde a lona de freio trabalha. Quando a lona de freio se desgasta muito, os rebites que fixam ela começam a danificar o tambor de freio. Então, com a manutenção preventiva, você evita esse desgaste também de outro componente, que seria o tambor de freio, né? Um paralama também que resseca aí é um tempo que varia muito, depende muito das condições de uso do produto. Você tem que trocar ele, que ele vai rachar, vai quebrar. Aí isso aí pode causar um paralama quebrado, a carreta pode estar jogando pedra para trás aí, quebrar um para-brisa do automóvel, alguma coisa, machucar uma pessoa, né? Então, embuchamento de suspensão também vai interferir no perfeito alinhamento da carreta. Uma carreta desalinhada, além dela estar andando torta na pista, ela está gastando os pneus. E pneu é caro. Então tudo é manutenção. É cuidado do dono com a carreta, né? Cada carreta deve ter uma atenção necessária aos seus equipamentos. Tiago dá um exemplo de uma carreta que transporta soja. Nós temos uma gama de peças a se observar, né, que exigem aí uma revisão periódica para acompanhar o seu desgaste, né? Vamos dar um exemplo aí, a carreta graneleira, que é composta por tampas de madeira, né? Onde você vai fazer o carregamento do que você vai transportar. Existem os pinos trava das tampas. Esses pinos, eles fixam a tampa fechada nos fueiros, que são colunas metálicas que estão distribuídas ao longo da carreta para o fechamento das tampas. Então esses pinos que mantêm a tampa fechada com o tempo de uso, eles se desgastam. Se você não troca antes da hora, ele quebra.
aí uma tampa abre. Aí uma carreta carregada com soja, por exemplo, soja no chão. Você perdeu carga. Quando a manutenção não é realizada de forma periódica, ela pode chegar nesse estado aí. Igual essa carreta mostrada nas imagens. Aqui nós estamos num estádio caótico de falta de manutenção, que não sei o porquê, o condutor não fez a revisão na hora certa e ocasionou o fato de ter que trocar as peças do conjunto inteiro. Quais peças serão trocadas nessa carreta? Aqui no caso vai ser trocado os flanges, né? Para não ocasionar Deus do livre, pegar fogo numa estrutura do bitrem, e os eixos S do bitrem, entendeu? Para não ocasionar danos materiais nos patins também. Além do planejamento de manutenções, o caminhoneiro precisa ter um cuidado extra no período que antecede as suas viagens. Aqui, a dica é fazer uma verificação de peças e sistemas antes das viagens. A gente observa que os clientes eles ficam muito atentos, por exemplo, ao trajeto que eles fazem, certo? E se nos pontos por onde eles passam existem concessionárias. Com o tempo de uso da carreta, ele consegue fazer uma programação, nos telefonar, seja para mim, seja para qualquer concessionária no Brasil, né? E faz um agendamento de revisão. Então, você caminhoneiro e empresário, antes de colocar o pé na estrada, faça a manutenção do seu veículo. É esse o tipo de matéria que nós passamos no nosso programa. Matérias para poder instruir e mostrar para você transportador, para você motorista carreteiro, para aquele que vive e aquele que não conhece também no transporte rodoviário, para poder saber como é feita a manutenção. São de empresas sérias como essa, como a Librelato, a Palo Alto, empresa parceira do programa Transportador, e essa aula que ele deu ali, o meu amigo Thiago, sobre manutenção. É nisso que nós queremos que você acompanhe conosco. Saber o que o transporte rodoviário faz para poder ter a segurança nas rodovias do nosso estado e do nosso país. Vamos agora para um breve intervalo e já voltamos, hein? Você que procura um ponto de parada em Chapada dos Guimarães, precisa conhecer o Posto Ventos Serranos. Uma estrutura completa para te atender, com banheiro, fraldário e uma conveniência completa para você. Vinhos nacionais e importados e uma ampla variedade de produtos. Combustível de qualidade e um atendimento especial. Na sua parada obrigatória em Chapada dos Guimarães, Posto Ventos Serranos. Avenida 2, esquina com a Rua 19, no Jardim Bom Clima, em Chapada dos Guimarães. Entrega segura e informação na mão, veículos novos e muita tradição. Afinal são 20 anos de muito trabalho e dedicação. Somos a LT, a transportadora 100% mato-grossense. Estamos aqui em cada parada, prontos para te surpreender. 20 anos ALT, 20 anos de entrega segura pra você. 20 anos ALT, mato-grossense desde o nascer. ALT, 2 décadas entregando qualidade. Conheça a Oral Unique, uma clínica odontológica premium. Implantes dentários, lente de contato dental, ortodontia, raio-x panorâmico e tudo o que você precisa em um ambiente confortável com qualidade e segurança. Venha fazer uma avaliação na Oral Unique Implantes, estamos prontos para atendê-los. Oral Unique, você pode e merece o melhor. Avenida das Flores, número 972, Jardim Cuiabá. A vida é feita de momentos. E ter segurança para vivê-los leva a novas conquistas que tornam a vida melhor. E é por isso que a Alabarca Seguros trabalha todos os dias tornando a vida de nossos clientes mais seguras e cheias de conquistas. Faça seu seguro com quem está no mercado há mais de 30 anos.
A Labarca Seguros tem o melhor para você e sua família. Labarca Seguros, o seu seguro é aqui. Na Rodobens, o seu caminhão tem tratamento de primeira. Nossa borracharia possui estrutura e equipamentos modernos, além de profissionais especializados, prontos para realizar serviços de alinhamento, balanceamento, manutenção e rodízio de pneus em caminhões de todas as marcas e modelos. Tudo com a qualidade e segurança que você precisa para pegar a estrada. Vem para Rodobens, estamos te esperando. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz. Pessoal, retornamos de nosso intervalo e nós vamos passar agora uma matéria sobre mulheres do transporte. Matéria muito interessante. Agora, aproveitando, antes de passar essa matéria, queremos dar os parabéns para a nossa repórter, a Ana. A Ana fez aniversário essa semana, parabéns para ela, foi quinta-feira. Que Deus abençoe e continue dando aí saúde, sucesso na vida. Que Deus abençoe mesmo, que continue sempre essa pessoa maravilhosa que ela é. Continue assim e que Deus te abençoe muito. Vamos lá. Dia após dia, elas vêm ganhando espaço e visibilidade no mercado de trabalho. As mulheres são presentes em todos os setores econômicos e em várias áreas de atuação, inclusive no setor de transporte rodoviário de cargas. Para que essa participação seja sempre celebrada, nasceu o Movimento Vez e Voz. O Movimento Vez e Voz é um movimento que surgiu no ano de 2020, bem no meio da pandemia, e ele visa valorizar as mulheres que trabalham no setor de transporte rodoviário de cargas. O movimento foi criado pelo CETCESP, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de São Paulo e região, em novembro de 2020. E eu fui uma das idealizadoras deste movimento, porque de uma experiência minha, que eu trabalhei durante 20 anos numa empresa de transporte da minha família, e também comecei a trabalhar dentro das entidades de classe e percebi também o quanto ele é dominado pelos homens. Então eu senti a necessidade da gente fazer um movimento justamente para fazer com que essas mulheres adentrem no nosso segmento e também para que as mulheres que já trabalham, elas sejam valorizadas, reconhecidas, que tenham oportunidades, crescimento profissional. Então essa é toda a ideia de criar um movimento voltado para elas, num segmento que é dominado há muitos anos pelos homens. O Movimento Vez e Voz foi criado para valorizar as mulheres que trabalham no segmento de transporte de cargas. Enaltece e traz visibilidade a essas trabalhadoras. O objetivo é justamente esse, é a gente despertar na sociedade, o interesse da mulher como ver o nosso segmento como uma real oportunidade de trabalho, principalmente em cargos operacionais e de alta liderança, e também conscientizar as empresas, para que reconheçam a mão de obra feminina como uma mão de obra que tem competências e habilidades como qualquer outra, e dando oportunidades reais e condições para que elas possam desempenhar as suas funções de maneira igualitária e de igual para igual, como qualquer homem possa fazer. As mulheres começaram a ocupar efetivamente cargos no transporte rodoviário de cargas na metade dos anos 90, em funções administrativas. E os desafios são inúmeros. Alguns desafios são muito comuns, como a questão de infraestrutura, não só dentro da própria empresa, que não está acostumada com a mão de obra feminina no universo masculino, então precisa se adaptar para receber elas, mas também com relação quando a gente fala das mulheres nas estradas e nos pontos de carga e descarga, porque a maioria deles não possui condições, e não possui um ambiente adequado para as mulheres. Além dessas questões, as mulheres também continuam lidando com situações constrangedoras, como, por exemplo, o assédio. É aí que o movimento entra em cena, orientando as empresas e promovendo políticas de conscientização e acolhimento. O nosso papel nesse momento, como movimento, que envolve principalmente uma entidade que representa empresas,
acho que a gente tem que fazer um papel preventivo de conscientização. Então, acho que cabe a nós conscientizar as empresas que elas precisam criar ambientes adequados, acolhedores, né, que sejam respeitosos, harmoniosos, e ter também dentro da política de gestão de pessoas, né, de recursos humanos, elas precisam ter canais que as pessoas sintam a vontade de fazer eventuais denúncias, né, de alguma agressão, de algum assédio moral ou até sexual. E cabe à liderança identificar quando alguma pessoa está com algum, né, às vezes baixo desempenho ou tem algumas atitudes diferentes, ela pode estar sofrendo alguma atitude dessa. Segundo Ana, a ascensão no setor ainda está muito concentrada na área administrativa. Era muito perceptível que as mulheres, até hoje, elas estão muito concentradas nos setores administrativos de back-office das empresas. Mas é justamente isso que a gente quer mudar, porque a gente quer fazer com que as mulheres enxerguem outras oportunidades, principalmente na área operacional, onde a gente tem um problema antigo de falta de mão de obra. Então, para criar condições para que elas possam ocupar cargos operacionais, não só na função de motorista, mas também como conferentes, como ajudantes, mecânicas, encarregadas de oficina, né? Então, tem diversos cargos que elas podem estar ocupando, e também na alta liderança, né, das empresas no sentido de darem oportunidade e condições para crescimento profissional dessas mulheres, independente de desafios como maternidade. Apesar de tímida, a participação e o número das mulheres na liderança tem aumentado, e isso é motivo de comemoração. A gente tem observado que do ano de 2020 para 2021, números recentes, no estado de São Paulo, por exemplo, aumentou 61% o número de mulheres no nosso segmento. Então, assim, é um caminho, acho que a gente está evoluindo, né, tem crescido. Tudo bem que esse número ainda tem representado a maioria em cargos administrativos e na área comercial, mas eu acho que é um caminho, eu acho que a gente está fazendo o nosso papel e conscientizando as empresas e mostrando para a sociedade uma real oportunidade de mercado de trabalho, que é o segmento de transporte. E o ingresso dessas mulheres em vários setores de atuação dentro do transporte tende a crescer. Uma empresa hoje em dia pode se dar o luxo de desperdiçar nenhum talento, então não tem que ficar amarrada ou criar qualquer barreira ou limitação com relação a gênero. Então, não dá para pensar hoje só um motorista profissional como um homem, né? Não dá para pensar um mecânico só como um homem, não dá para pensar um CEO, um presidente de uma empresa só como um homem. Então, a gente tem que dar oportunidades para talentos que estão aí no mercado. Tem muitas mulheres que são competentes e podem ocupar esses cargos. Então, a gente quer, ao mesmo tempo, encorajar elas para que ocupem, né, esses cargos, para que se manifestem e a sua vontade e desejam fazer isso, e justamente as empresas também para que criem condições adequadas e criem um ambiente adequado para realmente receber essas mulheres dentro do nosso segmento. Parabéns a todas as mulheres, parabéns a Ana Caroline Jarrogue, que tem um trabalho fantástico aí junto com os jovens, junto à NTC, junto ao CETCESP. Parabéns mesmo pelo teu trabalho. São esse tipo de trabalho que você faz, esse tipo de divulgação, de atitude, de poder realmente motivar o pessoal para poder trabalhar. É uma diferença hoje a nível de país. O que você tem feito, eu acho que temos que realmente cada vez mais reconhecer, porque a mulher pode ir aonde ela quiser. Ela tem o direito de fazer o que ela quer da sua vida e também na parte profissional. E da mesma maneira a gente também incentiva e participa. Hoje, amigo, você vê mulheres não só na parte administrativa no transporte, mas na conferência, vê como encarregada, como borracheira. Eu já vi esses dias uma borracheira que é nota 1000, motoristas de caminhão, motorista de entregador, motorista de caminhão leve ou entregador com truque. Parabéns a vocês, mulheres, pelo cargo que têm ocupado. Que Deus abençoe e que continue sempre abençoando cada vez mais. Agora, pessoal, aproveitando aqui, eu queria dar os parabéns. Por favor, dá ali para mim. Eu recebi do meu amigo Marlon, tá? Marcelo, me ajuda aqui com o microfone. Eu recebi do meu amigo Marlon e do Augusto, que foram lá me levar, uma correspondência do Urubatã, da Braspress, uma das maiores empresas de transporte de carga fracionada do país.
mandou uma carta para mim aqui, aonde ele desejando sucesso para nós e também falando sobre os 45 anos da Braspress. Muito obrigado mesmo por ter lembrado a gente. E eu fiz questão de abrir aqui no programa para a gente poder ver o brinde que ele me mandou aqui para mim, o presente, em comemoração aos 45 anos da Braspress. Rapaz, tá bem fechadinho aqui, hein? Segura aí, Marcelo. Ô, rapaz. Isso, mas vai sair aqui. Parabéns. Olha aqui, ó. Show de bola. Pessoal, olha que presente bonito que recebi aqui, ó. Uma caneca. Show de bola. Braspress. Obrigado, Urubatã. Que Deus te abençoe. Muito sucesso aí para a família toda e para todos os funcionários da Braspress. Um abraço especial aí para os meus amigos aqui, o Augusto e o Marlo, que foram lá me levar. Obrigadão, hein? O quê? É o pai do caminhão! Isso! Quem que é? Não é sobre ter todas as pessoas. Quem que é? Pra si. É quem que tá chegando? Que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo. Que tal ter mais rapidez e se conectar com o seu cliente em todo o Mato Grosso? Esse é o Conexão Carva Lima. Tem à sua disposição um serviço que utiliza horários estratégicos de carregamento sem depender de redespachos ou outras transportadoras, o que torna a sua operação mais ágil, segura e com a qualidade que você merece. Atendemos todas as cidades de Mato Grosso. Conheça mais sobre o Conexão Carva Lima. Acesse carvalima.com.br. Carva Lima Transportes, movidos pela confiança. Conheça a Oral Unique, uma clínica odontológica premium. Implantes dentários, lente de contato dental, ortodontia, raio-x panorâmico e tudo o que você precisa em um ambiente confortável com qualidade e segurança. Venha fazer uma avaliação na Oral Unique Implantes, estamos prontos para atendê-los. Oral Unique, você pode e merece o melhor. Avenida das Flores, número 972, Jardim Cuiabá. Sena Pneus, a melhor recapagem para os pneus de seu caminhão. Contamos também com pneus novos, alinhamento, balanceamento e truck center completo. Estamos há 30 anos fazendo história no Mato Grosso, levando a nossos clientes a melhor estrutura e tecnologia para rodarem cada vez mais e com segurança. Por isso, pensou em pneus e recapagem? Pensou Sena Pneus. Atendimento, qualidade e confiança. Proporcionar sempre o melhor. Essa é a missão do Grupo Rota Oeste, com ampla atuação nos principais setores da economia brasileira, oferecendo soluções como distribuidor de caminhões, ônibus, maquinário pesado, motores e serviços. Sediada em Cuiabá, capital de Mato Grosso, terra de paisagens magníficas e estado referência nacional no agronegócio. Com atendimento baseado em valores, o Grupo Rota Oeste se consolida em uma grande casa de amigos. Integridade, espírito de servir, simplicidade, respeito e comprometimento. A excelência em cuidar de pessoas é a mesma que buscamos no cuidado com o meio ambiente através de modernização dos processos, eliminando a utilização de recursos naturais, reaproveitamento da água captada das chuvas e utilizada em nossas oficinas, geração de energia limpa, produzida através de placas fotovoltaicas, além de contar com um complexo de reformadora que segue os mais altos padrões de qualidade e sustentabilidade. Solidez e confiança traduzem a história desse grupo com décadas de mercado. Uma grande empresa com grandes marcas. Grupo Rota Oeste, a sua casa de amigos.
Pessoal, retornamos de nosso intervalo e agora você vai acompanhar conosco com a matéria sobre placa de veículo. Acompanha conosco essa matéria interessante. Você certamente já viu algum veículo rodando nas ruas com essa placa, a Mercosul. Esse novo sistema de identificação veicular possibilita mais de 450 milhões de combinações. A placa ainda permanece com 7 dígitos, mas passa a adotar 4 letras e 3 números, o inverso da versão anterior. Na minha opinião, é uma placa que ficou bonito, particularmente, ficou bonito. Mas só que a única diferença que a gente sente falta das placas antigas, no caso a gente conseguia ver o estado, a cidade. Já com esse novo modelo a gente fica meio que, a gente não vê, a gente já é uma cultura, né? Que a gente já olhava, tal, aquele carro é de tal cidade, é de tal estado. Hoje, nesse novo modelo, não tem mais isso. No Brasil, apesar da procura ter começado em 2018, foi apenas em 2020 que ela se tornou obrigatória para todos. A nossa frota do Brasil é muito grande, nós somos um país do tamanho da Europa, ou até maior do que a Europa, então nós temos uma frota imensa dentro do nosso país. Então ela veio para ser uma placa sistêmica, para trazer maiores combinações de emplacamento veicular no país e também para trazer maior segurança para o cidadão. A nova placa de identificação veicular foi criada com a intenção de dificultar falsificações e padronizar as placas dentro dos países integrantes do Bloco Econômico Mercosul, a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. O padrão foi estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, e divulgado na Resolução de número 780, publicada em 26 de junho de 2019. Nas placas anteriores mudava completamente a cor da placa. Uma placa particular ela era totalmente cinza. Uma placa aluguel ela era totalmente vermelha. Uma placa de experiência ela era totalmente verde. E agora com a placa Mercosul padronizou totalmente a chapa básica, que é a primária, destacando somente em relação na hora de pintar a placa, de inserir a película, o acabamento final, distinguindo qual a categoria. O preço da placa Mercosul não é tabelado nos estados ou municípios. Assim, o que define o valor são as fabricantes e as estampadoras. Levando aí em média um preço nacional, em média de 230 a 280 reais o par de placa para veículo. Em média 140 a 160 reais a placa de moto, mas isso varia muito porque as arrecadações tributárias de cada estado são diferentes. Ivane orienta que o cidadão, na hora de comprar a placa, veja se a empresa é credenciada junto ao Detran para não ser surpreendido com o valor do produto. Antes de emplacar, buscar um terceiro, procure uma casa de placa altamente credenciada pelo órgão para saber o valor real da placa. Exigir sua nota fiscal, que a nota fiscal é por lei, essa placa ela tem a garantia do fabricante, compartilhada a responsabilidade com o estampador de 5 anos, para que ele tenha o seu direito garantido daquele produto, já levando em consideração que existem várias empresas até com produtos bem frágeis no mercado, simplesmente importando com o momento da venda da placa e não com a garantia e a segurança do emplacamento. Hoje existem 6 modelos de placas Mercosul disponíveis para serem escolhidas de acordo com a categoria do veículo. A placa ela vem assim, semi-acabada. Então, quando se aplica a fita de hot stamp, onde ela traz a identificação da categoria da placa. Por exemplo, essa amarela melanjada é uma placa diplomata. Essa outra verde é uma placa de experiência. Essa outra, uma placa oficial. Essa placa, uma placa comercial, como aluguel, usado em mototáxi, usado em táxi e caminhões que trafegam aí pelo Brasil. Essa já é uma placa particular, uma placa preta, levando em consideração que com a mudança da placa para colecionador, que era assim, ela passou a ser assim, com fundo preto. Lembrando que aqui é uma película toda preta, cinza nessa placa, para distinguir que ela é uma placa para colecionador de veículo.
A ideia de emplacar os veículos surgiu na França no início do século XIX, no reinado de Luís XV. Esse sistema chegou ao Brasil no início do século XX. De lá para cá, já foram implantados cerca de 5 sistemas. A nossa equipe veio até essa empresa de placas para conhecer de perto como funciona todo esse processo. Ele dá entrada num processo no Detran, o Detran emite uma autorização para a confecção da placa, o cidadão pega esse documento, né, e procura qualquer uma das empresas estampadoras de placa do seu município para pedir para confeccionar a placa, onde a empresa de estampadora de placa ela busca essa autorização num sistema informatizado, interligado com a base de dados do Detran e o Senatran, e sai a autorização, onde o atendente colhe todos os documentos pessoais ou de responsável que veio até a empresa para dar o trabalho de confecção da placa e estampagem e o emplacamento do veículo. Depois do processo de solicitação e autorização do Detran para a confecção da placa, os dados chegam até essa máquina que fará a prensa. E quem é responsável por essa parte do processo é ele. Fabinho faz toda a conferência de dados enviados pelo Detran e Senatran. Em seguida, ele coloca a placa neste molde para a formação da sequência de letras e números, de acordo com o padrão recebido no sistema. Depois, a placa segue para essa máquina, onde será prensada. Passado alguns minutos, ela vai para essa outra máquina, na qual será estampada, conforme a categoria. E por fim, é emplacada no veículo. Ivânio ainda explica que qualquer informação errada durante o processo de emplacamento impacta no serviço de emplacamento do veículo. O alfa não condiz com o atendimento selecionado. Vocês podem olhar que a placa ela é RR08FO8, certo? Então o que acontece? A placa ela está errada. A prensa identificou que ela estava sendo prensada errada. Algo não condiz com o que está autorizado pelo órgão, pelo Senatran. Isso dificulta a falsificação das placas. Agora ele vai corrigir, vai colocar o que realmente está pedindo, com letras e números corretamente, e ela vai atender o pedido da prensagem. É uma segurança, né? Tanto para nós, empresário, porque você prensar uma placa errada, imagine o transtorno que é um cidadão vir a uma emplacadora, emplacar o teu veículo, tendo a consciência que aquela placa é daquele veículo e sai de férias com a família. Imagina a abordagem de uma polícia, uma PRF, que está cumprindo o teu papel como órgão fiscalizador, ver que aquela placa não é do veículo. Automaticamente as férias da família... Segundo Ivânio, mesmo com o QR Code, o sistema de emplacamento tem muito a avançar. Nós precisamos avançar muito em questão de segurança de emplacamentos veicular. É importante a gente criar, lutar por um mecanismo que tenta trazer maior segurança de fiscalização para o órgão e para o cidadão, já que se tratando o nosso estado é imenso. Pessoal, eu particularmente odeio essa placa, porque para mim, que nem disse ali o Leandro Amorim, que foi entrevistado, ele comentando, rapaz, a coisa é bom demais quando você está viajando e de repente você está lá no Paraná e você vê uma placa, via a placa de Cuiabá, então você fica imaginando, da minha cidade, ou então você ia para São Paulo, chegava lá, via uma placa diferente. Hoje não, essa placa Mercosul aí é chata pra caramba, é uma placa que muita burocracia, eu particularmente não gosto dela, mas como se trata de placa Mercosul, vamos adotar. Espero que um dia volte aí a placa com as cidades aí, coloca lá Brasil, Paraná e o nome da cidade. Acho que seria muito mais prático para todo mundo, né? Quem sabe de repente eles podem mexer e mudar isso aí para nós. Vamos agora para um breve intervalo e já voltamos, hein?
Com matriz na cidade de Sorriso e filial na capital Cuiabá, o Grupo Palo Alto é representante Librelato no ramo de implementos rodoviários em todo o norte do estado. Representante IVA em todo o estado de Mato Grosso em guindastes. A Palo Alto conta com uma oficina com profissionais altamente capacitados para atender com garantia a reforma de implementos, instalação de kit hidráulico e guindastes IVA. Contamos ainda com a Palo Pneus, concessionária autorizada Solução Tipler, trazendo o que há de mais moderno na reforma de pneus. Grupo Palo Alto, soluções completas para o transportador. Procurando opções em peças de reposição para o seu Mercedes-Benz? Na Rodobens Veículos Comerciais você encontra a linha Renove de peças remanufaturadas da Mercedes-Benz. Uma ótima alternativa para você economizar muito, sem perder a qualidade e eficiência que seu caminhão precisa e ter toda a tranquilidade e segurança de rodar pelas estradas Brasil afora, com a mesma qualidade de uma peça genuína nova. Aproveite, passe em nossa concessionária e conheça a linha Renove de peças remanufaturadas. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz. O Laboratório INAC é parceiro do Sindmate e oferece exames toxicológicos com preços especiais. Além do preço, temos rapidez no prazo de entrega e a possibilidade de realização do exame em 7 unidades. Oferecemos ainda desconto nos exames para a detecção da Covid-19 e demais exames laboratoriais para os associados Sindmate. Laboratório INAC, um jeito novo em atender você. Com mais de 2 décadas de experiência na comercialização de implementos rodoviários, a Caramori Equipamentos trabalha com produtos de alta durabilidade que proporcionam maior produtividade e o melhor custo-benefício aos nossos clientes. Somos representantes exclusivos da marca Rodoforte e Guerra. Venha fazer um excelente negócio com a Caramori. Caramori Equipamentos. Ligue 65 3611 9000. Nossa equipe está pronta para te atender. Pessoal, retornamos de nosso intervalo e durante o nosso programa você viu aí que a gente passou diversas matérias aí, chamadas, né, sobre filhos em homenagem aos pais. E dentro dessa homenagem linda aí que nós passamos aí com criança, vendo o pai chegar, o caminhoneiro, caminhões, poxa, é muito legal. Mas você vai acompanhar conosco agora uma matéria especial que nós fizemos em homenagem ao Dia dos Pais, para os pais do transporte rodoviário. Acompanha conosco. Segundo domingo de agosto, Dia dos Pais. Momento de compartilhar o amor e a gratidão por uma figura que representa cuidado, que ensina. Um momento em que os filhos relembram de forma carinhosa o quanto admiram e têm orgulho de seus heróis. E para comemorar esta data tão especial, eu vim fazer uma visitinha aqui na casa do seu George e da dona Lourdes. O seu George é motorista desde 1997 e de dentro da cabine de um caminhão criou 4 filhos. A Patrícia, filha mais velha, seguiu os passos do pai. Hoje ela também trabalha no setor do transporte rodoviário de cargas. O clima de companheirismo está presente durante todo o tempo em que a família de seu George está reunida. É possível notar o carinho, o cuidado através do olhar. E eles fazem questão de manter hábitos como este. O chimarrão de todo dia, como é carinhosamente chamado. É o tempo de qualidade, onde pais e filhos conversam, dão risada. Um tempo precioso. Um momento de união. O assunto que não acaba envolve por vezes a rotina do transporte, um dos assuntos preferidos de seu George e Patrícia. Isso porque pai e filha trabalham juntos no setor, mas juntos mesmo. Eles são funcionários da mesma transportadora. Ela, responsável pelo setor de segurança na rodagem, e ele, motorista. Há quem acredite que conviver com o pai até no trabalho pode ser difícil, uma interferência na boa relação. Ainda mais quando as funções do serviço determinam que a filha é responsável, de certa forma, por avaliar o desempenho do pai.
mas para eles não. Olha, a nossa rotina, eu acho que é 100%, porque como filha, eu me sinto como um funcionário, entendeu? Assim, é normal, porque nós somos amigos, né? Eu e os meus filhos somos amigos, quer dizer, nós somos amigos, companheiro. Então, para mim é um privilégio muito grande trabalhar com a minha filha mais velha, no caso, né? Mas eu falo, papai, nós temos que ser o exemplo. Então, assim, meu pai, ele não me dá trabalho, digamos assim. Ele é um motorista que ele pratica todas as normas de segurança, tudo que está previsto nas funções dele, ele faz de forma correta, ele se esforça. Eu acho que até esse lado sistemático dele traz para ele essa facilidade de cumprir as regras. Então, assim, eu não me lembro do dia que eu chamei o meu pai para falar assim: ó, seu Jorge, o senhor teve um evento de 81 km por hora, ou aconteceu isso na sua jornada de trabalho. Eu não tenho essa experiência, espero não ter essa experiência de convidar meu pai, igual os motoristas falam, para a sala gelada, que é a sala de reunião, para ter esse contato. E a experiência de convivência no trabalho não é relatada só pela Patrícia. A Priscila também já trabalhou com o pai dela e eu quero saber, Priscila, como é que é essa rotina de trabalho com o pai? Na verdade, com meu pai era bem fácil, né? Meu pai é uma pessoa muito regrada, ele gosta de seguir todas as normas que a empresa estabelece, então não tinha dificuldade em trabalhar com ele. Quando eu comecei a trabalhar de jovem aprendiz, muitas vezes eu pegava carona com ele para ir trabalhar, né? Então ele tinha que acordar mais cedo, porque entra mais cedo no transporte, e eu ia e ficava esperando dar o meu horário. Apesar de já ter trocado a área de atuação, Priscila lembra com carinho da época que podia compartilhar a rotina diária com seu pai. A oportunidade de estarem perto do pai é motivo de alegria, mas nem sempre foi assim. Durante muitos anos, a família de seu Jorge também passou pelos momentos de distância física, época em que ele viajava com mais frequência. Era um pouco difícil, né? Até porque algumas datas comemorativas elas foram perdidas, né? Como Natal, Ano Novo, aniversário. E assim, isso deixava a gente um pouco machucada, mas a gente acabava entendendo que a ausência era devido ao trabalho, né? E acredito que acabava machucando ele também, né? Não poder estar presente nessas datas. Ah, sim, com certeza. Em datas de aniversário, por exemplo, até o dia de hoje, né? Muitas vezes eles estão em casa comendo um bolo, né? Comemorando o aniversário dos filhos, no caso, né? E eu estou na estrada. Meu aniversário também, muitas vezes, passo na estrada. Datas, por exemplo, como Natal, né? Muitas vezes passamos na estrada também, né? Mas essa é a vida do caminhoneiro. Não tem como fugir dessa realidade, né? Por mais que doa, por mais que você sinta a falta daquele abraço que a gente considera num dia especial, a gente sabe que é uma necessidade. Então, a partir do momento que você decide pela profissão, a partir do momento que aquilo se torna o seu ganha-pão, porque aquilo dignifica nós como seres humanos, você passa a entender o processo. Claro que hoje eu tenho 30, claro que uma criança de 5, 6 anos não tem essa mentalidade, não tem esse entendimento. Mas meu pai, ele, por mais que nessas datas ele estivesse ausente, existiu uma chamada de vídeo, sempre existiu uma mensagem no começo do dia. A ausência foi compensada. Mesmo em épocas de trabalho constante, seu Jorge sempre esteve presente. E a lembrança desta presença sobrepõe todos os outros momentos. Ele sempre foi um pai muito presente mesmo. Eu me lembro que numa determinada vez, eu acho que foi uma tucandira que tinha me picado, e tucandira dói muito. E minha mãe saiu desesperada atrás do meu pai veio com um trator para poder me levar para o hospital. Ele encontrava uma forma sempre de se fazer presente na nossa vida. Meu marido é presente, estando longe e estando perto, a mesma coisa, sabe? Que é um excelente pai para meus filhos, né? Graças a Deus. E um bom esposo também, né? Que cuida muito bem de mim, dos meus filhos, né? Graças a Deus, nunca deixou faltar nada. Trabalha duro ainda. Tá trabalhando duro ainda de caminhão, né? Mas, graças a Deus, ele é presente em todos os momentos. A tentativa de manter a constância no relacionamento em família sempre foi uma prioridade para o caminhoneiro, que, mesmo com o passar dos anos, continua lembrando seus filhos de que está lá,
sempre junto deles. Recentemente, eu acredito que deve ter uns 3 meses, ele chegou aqui em casa com uma planta e foi ali na frente, tem uma hortinha, uma rocinha que ele e minha mãe cuidam todos os dias. E ele falou assim: filha, quebra essa folha aí, vê que planta que é essa, tenta descobrir. Eu olhei para a planta, não identifiquei a planta. E aí eu quebrei, cheirei a planta e falei assim: nossa, é um pé de canela. E esse cuidado dele, porque que é tão especial? Porque o pé de canela é uma memória afetiva que remete à casa dos meus avós, do pai dele, da mãe dele. É uma lembrança, por mais que seja recente, muito significativa, porque a gente vê os cuidados no detalhe. Coisas que são importantes para nós também é importante para o nosso pai. Os atos de cuidado têm uma explicação. É a demonstração de todo o amor de um pai dedicado e orgulhoso. E é esta forma de cuidar que emociona os filhos de seu George. Meu pai, ele é um exemplo de ser humano. Ele é uma pessoa ética, ele tem o ladinho sistemático dele, que é aquilo preto no branco, mas isso contribuiu para a nossa vida, para a nossa criação. Então, assim, eu amo meu pai, amo meu pai, assim, de uma forma grandiosa, inexplicável. E eu gostaria que as pessoas tivessem a oportunidade de olhar para o pai e expressar esse sentimento, sabe? Porque às vezes na correria do dia a dia passam momentos desapercebidos e a gente vive tanto no ordinário que a gente espera por momentos espetaculares que eles não vão fazer parte do dia a dia. Então, assim, você chegar ali e ter o privilégio de olhar uma planta e falar assim: poxa vida, meu pai teve o cuidado de trazer uma memória afetiva da casa da minha avó para eu ter perto de mim. O orgulho é recíproco. Eu me sinto o pai mais privilegiado do mundo e mais feliz pelos filhos que Deus nos deu, entendeu? Porque em questão de aprender, de você viver com os filhos, de você ver eles se tornarem adultos, né? E saber, não, meus filhos hoje são responsáveis, né? Isso é muito bom. Essa é uma dica que eu deixaria, né? Para os pais do Brasil amarem os seus filhos, né? Amarem, mas amarem mesmo, né? Quando eles estão chorando, quando estão com um problema, quando às vezes que eles errarem, né? Nunca diga isso que eles erraram, né? Mas sempre que eles vão estar aprendendo, né? Porque errar, todos nós erramos, né? Eu, como filho, já errei com os meus pais, os meus filhos também, quando criança também, né? Quantas vezes, né? Sentavam no meu colo para aprender a dirigir, né? Carro, na época, tudo pequenininhos, né? Eu sabia que eles iam errar, mas nunca disse que vocês não vão conseguir. Não, vocês vão conseguir, vai dar certo. E o senhor acha que ser pai é uma grande felicidade na sua vida? Com certeza, com certeza. Se eu não fosse pai, eu não seria o homem que eu sou hoje. Né? Então, ser pai é um grande privilégio. Uma das maiores felicidades para um homem, né? É ser pai e amar e cuidar e zelar dos seus filhos. Mesmo que ele já esteja com os cabelos brancos. Mas eu sempre digo para minha filha, imagina ela com 60 anos, né? E eu cuidando dela. Parabéns ao senhor George, à sua família, toda uma família maravilhosa. Esse é o programa Transportador. O programa Transportador que vive a vida do transportador rodoviário de carga. Seja ele empresário, seja ele trabalhador, a gente quer mostrar a vida do transportador rodoviário de carga. E nesse Dia dos Pais, essa homenagem linda que foi feita para a família do senhor George. A Patrícia, que trabalha na Ivoglo, ele também trabalha na Ivoglo, na família Ivoglo Transporte, do meu amigo Mauro Ivoglo. Então, são essa homenagem que nós queremos colocar para todos os pais no Dia dos Pais. Homenagem linda, sincera, e para todos vocês, guerreiros do dia a dia, que Deus continue a nos abençoar, nos dando sempre saúde para poder conduzir a nossa família. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Até a próxima semana. Programa Transportador com Eleus Amorim. Oferecimento ALT.
2 décadas entregando qualidade. Grupo Palo Alto, soluções completas para o transportador. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz. Carvalima Transportes, movidos pela confiança. Sena Pneus Recapagem, venda de pneus novos e recapagem. Atendimento, qualidade e confiança. Oral Unique, você pode e merece o melhor. Águia Sul Transportes, sua carga no tempo certo.